Fala pessoal, Reidson Matos, estrategista de ações. Vou passar rapidamente, eu queria comentar sobre os resultados da Petrobras, tá? Desse segundo TRI de 25, a ação nesse momento cai mais de 4%. E aí eu queria dar uma leitura de que os resultados não foram ruins ao ponto da gente ter essa queda tão forte, tá? Então, na minha leitura, né, na minha visão, eu acho que a queda está muito mais ancorada, né, numa expectativa de que os dividendos podem vir mais baixo do que alguns investidores estimavam, do que números ruins, né, uma operação mais frágil, que eu acho que não foi o que aconteceu. Se a gente olha em perspectivas a receita, tá, que foi de 21 bilhões de dólares no trimestre, eu acho que ela é justificada principalmente por uma queda de 10% na comparação entre o Brent praticado no segundo TRI 24 versus o Brent praticado nesse segundo trimestre de 25, tá? E obviamente que aqui existem vários efeitos, tanto de demanda global, como também a questão de tarifas do Trump, que influencia, questão da produção, no caso do consumo na Europa, que também influencia, etc. Mas isso aqui são coisas que estão fora da capacidade da Petrobras de reagir, no caso no ambiente externo, né? Ou seja, a capacidade dela de fazer preço lá fora. Olhando a questão dos custos, acho que foram custos, né? O lifting cost da empresa, ela reagiu positivamente ao aumento na produção em si, da petroleira ao longo do segundo TRI, o que foi positivo, rompeu uma sequência de altas de 3 trimestres seguidos, e a gente teve uma produção, né, de óleo e gás que veio em linha com as estimativas da maioria dos bancos. Quando a gente olha a geração de caixa, né, o fluxo de caixa livre, foi um fluxo de caixa bastante robusto, tá, de 3 bilhões e meio de dólares, o que anualizado, né, um yield anualizado daria mais ou menos 17,5% de geração de caixa sobre o valor de mercado, o que é bastante positivo, tá? O que mostra que a empresa continua sendo um player bem significativo em termos de estrutura de caixa, de geração de caixa. Só que a alavancagem em si eu acho que chama um pouco de atenção, não só a forma na qual a alavancagem ela subiu marginalmente no trimestre, tá? Ela fechou em 1,53 vezes dívida líquida EBITDA, o que é baixo, tá? O que é confortável, só que o CAPEX, apesar de, olhando em perspectivas trimestrais, ter sido mais baixo do que foi, por exemplo, no quarto TRI, 4,4 bilhões de dólares em investimento nesse trimestre, mas começa a chamar a atenção de alguns analistas a forma na qual o CAPEX está se comportando esse ano, tá? Ele está sendo acima do que o histórico da empresa vinha sendo operacionalizado nos últimos trimestres. Por que isso aqui chama atenção? Porque olhando a perspectiva do próprio guidance da empresa para o nível de investimento, geralmente, né, historicamente, se tem uma perspectiva de um investimento em torno de 80% a 85% daquilo que é estimado em termos de CAPEX para o ano. E olhando, se a gente fizer uma anualidade, né, do que foi gasto nesse primeiro semestre, dá mais ou menos 90% a 93% das perspectivas de investimentos para a Petrobras. Ou seja, isso aqui chama atenção porque historicamente sempre navegou na casa de 80% e agora está navegando na casa de 90%. E aí, em perspectivas, com esse aumento na alavancagem marginal, tá? Não preocupa, mas foi marginal, o dividendo distribuído no trimestre foi de apenas 2% no TRI, o que dá mais ou menos 8% anuais. Esse número não incorpora nada de extraordinário e, olhando em perspectivas a uma empresa que pode gastar mais em investimentos e também com um Brent mais fraco, talvez a gente não enxergue, não vislumbre tantos investimentos, né, tantos dividendos extraordinários, o que pode explicar do porquê que a ação está caindo mais de 4% ao longo desse pregão. E aí, só para concluir o vídeo, né, a gente tem que entender mais ou menos a perspectiva de preço, né? Vale a pena comprar a Petrobras caindo 4% agora? Olha, se você olha, por exemplo, o preço, né, o valuation da empresa, olhando outros pares globais, principalmente pares aqui na América Latina, a ação ela negocia hoje algo próximo a 3 a 4 vezes EV/EBITDA, dependendo do valuation e das premissas de analistas. Eu acho isso bastante baixo, tá? Principalmente se você observa um carrego de 8%, de uma empresa que continua bastante azeitada operacionalmente. Então acho que é uma oportunidade sim, vale a pena se aproveitar dessa queda de hoje, só que agora a gente vai precisar ver como que vai, por exemplo, desdobrar algumas outras iniciativas, como por exemplo a volta da operação de distribuição, que foi aprovado pelo colegiado da Petrobras e que, na minha visão, tem uma mão aqui do governo, tá? Tem aquela, né, ingerência política que a gente entende que acontece, mas que, ao meu ver, isso aqui pode ser
mais uma jabuticaba, talvez um aceno para o governo, mas acho que talvez isso aqui caia de pé, isso aqui caia em algum momento, mas até então pode explicar parte do ruído que faz ações cair nesse exato momento. Mas agora eu quero ver de você o que você achou do resultado. Gosta? Está comprando Petrobras? Comenta aí.